Jantar romântico, 110 pontos. Pintar a casa juntos, 300 pontos. Você vai fazer o que com tanto ponto, Nanda? Trocar. Eu? Não, o sofá. Coopera, o programa de fidelidade do Sicoob com shopping virtual, trocas incríveis e pontos que valem mais. A Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Começando mais um episódio do podcast Pro Café, eu sou Alexandre, estou aqui com o Alisson e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, né, Alisson? Que é o manejo nutricional de lavouras podadas, que é um pouquinho diferente do manejo nutricional de uma lavoura que não está em sistema. E quando a gente fala lavoura podada, nós estamos falando de lavoura no sistema safra zero. Né? Sistema safra zero, né, Alisson? Assim, a adubação é um dos pontos. Existem vários outros pontos a serem observados. Sim. Eu acho que dentre um dos mais importantes é a época dessa poda. Sim. Você tem que acertar muito isso. Primeira coisa, né, Xande? Primeira coisa que nós não podemos perder de vista é a cultivar a ser podada. Se a cultivar a ser podada não for boa, ali... Não, a planta que não é vigorosa, uma cultivar que não tem muito vigor, já não tem crescimento, você já perdeu. Segundo ponto, o stand da lavoura ser podada. Se nós não tivermos um stand bom, não tem como ter sucesso na poda. Ou seja, se o espaçamento for ruim, uma lavoura antiga aí, 4x1, 4x1,20, aqueles espaçamentos antigos, 4x1,5 com dois pés na cova, 2 pés, um pé na cova. Isso é renovação, isso não é poda. Isso não é poda, né? É o segundo ponto, é o stand, o espaçamento. O terceiro ponto, aí eu acho que entra a questão da época de poda. Se podar tarde, não adianta tentar recuperar o tempo perdido com a poda realizando adubações excessivas, adubações pesadas. A adubação não recupera o tempo perdido. Outro ponto extremamente importante são os tratamentos fitossanitários. Eu passo o tratamento fitossanitário na frente da importância da nutrição, da adubação e da correção de solo. Por quê? Se eu fizer uma adubação, uma correção de solo maravilhosa, perfeita, e esquecer de controlar uma ferrugem, com adubação perfeita, eu ainda vou ter 90% de desfolha numa lavoura onde não se controla a ferrugem. Alisson, mas isso é muito drástico. Ok, eu estou falando de uma lavoura que não controla a ferrugem. Mas se eu barbear em uma ou duas foliares para esse controle de ferrugem, um local que é muito sujeito à foma, lavouras podadas são altamente atacadas por foma, por coletótrio, por bactéria em locais propícios, onde venta muito, local muito alto. Se eu não fizer o controle de alguma dessas doenças, isso daí vai impactar a minha produtividade em 20%, 30%, 40%. Você perder 30% é fácil, É muito fácil. E o que eu falo muito pro produtor é o seguinte: às vezes ele vai lá e ele dá uma barbeirada nessa situação aí, na parte fitossanitária e tudo, ou em alguns atrasos. Sim. E aí, o que acontece? Ele vai lá e tem uma lavoura de 60 sacos por hectare, 65. Ele, não, mas tá bom, eu não tinha isso. Eu falei, não tá, pode estar bom perto do que você tinha, mas muito aquém do potencial. Desejado, muito aquém do desejado. Então, esse que é o problema. A gente sempre fala, né, Xande? Se a lavoura esqueletada em sistema de safra zero, se ela der menos de 70 sacos por hectare, é porque muita coisa deu errado. Ela vai dar... 70 é o limite inferior para uma lavoura em sistema de safra zero. Ela tem que dar 80, 90, 100 sacos por hectare para a gente falar assim, ok, tá legal, tá feliz. E o produtor tem que ficar atento por isso. Vamos pegar uma lavoura assim, 80 sacos. Sim. Saímos dos 70, que é o mínimo, vamos para os 80. 80. Tá ok? Ok. Tá. O produtor de 80 para o de 75 sacos por hectare, ele nem vê que ele perdeu isso daí, né, Alisson? Ele acha que o 75 foi muito bom. Foi muito bom. Então, isso é um cuidado que tem que tomar. Com certeza. E aí é o que eu costumo falar muito. Vamos pegar uma propriedade aí de 100 hectares, 5 sacos por hectare. 500 sacos.
A 1.000? 500 mil. Quanto que ele compra de equipamento das coisas para fazer folheira, para fazer uma adubação, para fazer as coisas acontecerem na hora certa? Paga muita coisa, né? Essa diferencinha aí paga muita coisa. Então, assim, recapitulando para o produtor para ficar bem fixado. Primeiro lugar, cultivar. Segundo lugar, o estande da lavoura, o espaçamento. Em terceiro lugar vai vir a época da poda. Quando que ele vai podar? Depois, tratamento fitossanitário. E o menos importante, mas que não deixa de ser importante, é o que nós estamos vindo falar aqui hoje, que é a adubação da lavoura em sistema de safra zero. E a adubação dessa lavoura de sistema de safra zero, nós temos que lembrar de algumas coisas que são muito básicas, né? Nisso que eu digo assim, algumas coisas que são muito básicas que nós temos que lembrar é que o material da poda é rico em nutriente. Aqueles galhos, folhas que nós jogamos no chão, eles são riquíssimos em nutriente. E o segundo ponto importantíssimo é que nas lavouras esqueletadas nós temos uma mortalidade de aproximadamente 80% do sistema radicular. Então, o que vai ficar vivo ali é 20, 25% do sistema radicular. 75, 80% do sistema radicular vai morrer simplesmente pelo fator poda, simplesmente pelo fator esqueletamento, né? Então, isso daí já muda todo o panorama de adubação de uma lavoura podada. Só para ter uma base aí, Xande, né? Uma lavoura, vamos parar no esqueletamento, vamos fixar no esqueletamento. Uma lavoura esqueletada, só no material da poda, né? No material do esqueletamento, ela tem em torno de 250, 280 quilos de nitrogênio, de 15 a 20 quilos de fósforo, de 250 até 300 quilos de potássio. Por que eu estou colocando essa variação? Porque existem lavouras e lavouras. Tem lavouras maiores, lavouras menores, com vegetação maior, com vegetação menor. Então, isso muda muito. Mas, em síntese, nós temos só no material da poda aproximadamente 1 tonelada de 25,0025, 300 quilos aí de calcário e 100 quilos de superfosfato simples só no material da poda. Só isso, né? Só no materialzinho ali da poda. Então, é muito nutriente. Aí vem a questão, esses nutrientes estão prontamente disponíveis? Não. Então, porque se falar que esses nutrientes estão disponíveis no curto prazo, a resposta seria que a gente... É um adubo. Então, nós precisaríamos adubar muito pouco a lavoura podada. Mas, o nitrogênio, ele vai gastar aí em torno de 1 ano e meio para disponibilizar 80%, 90% do total. O potássio é mais rápido, vai ser aí de 6 a 8 meses, a depender da quantidade de chuva. O fósforo também é extremamente lento. O fósforo desse material podado, ele vai gastar um tempo muito maior. Ele vai gastar até mais que o nitrogênio, né? Então, assim, o material podado ele tem nutriente, mas não está prontamente disponível. Um outro problema é a relação CN. O que é essa relação CN, Arte? Traduz isso aí para nós. Relação carbono-nitrogênio. É o que tem de carbono e o que tem de nitrogênio no material da poda. Quando eu tenho essa relação CN, carbono-nitrogênio alta, quer dizer que esse nitrogênio ele vai demorar mais tempo a disponibilizar. Por isso, eu tenho que entrar mais rapidamente com adubações nitrogenadas para acalmar os micro-organismos de solo ali para conseguir ter o processo de liberação desse nitrogênio. Que está no material orgânico, no material da poda. Claro, se nós vamos falar disso depois, né, dessa entrada mais cedo, que nem quando a gente fala assim das 3 adubações, por exemplo, que faz ali finados, Natal e Carnaval, aquela... No caso da poda... Da poda a gente muda, eu gosto muito de 4, eu gosto de entrar com ela tem que antecipar ali, para reduzir essa relação CN. Isso daí tudo nós vamos falar. Mas eu queria que você falasse um negócio antes, que infelizmente ainda é comum. E enquanto você estava falando me veio na cabeça, que é
qual lavoura eu vou podar? A gente falou dos 5 critérios, e aí tem duas coisas que incomodam muito quando a gente vê isso no produtor, e é difícil a gente colocar na cabeça do produtor. Primeiro, é o produtor que fala, esse ano eu vou adubar, então eu vou tirar um pouco da minha adubação. Nossa senhora. Já é o primeiro tiro no pé, e o tiro no pé é grande. Grande. Segundo, podar uma lavoura que está um pouco mais já depauperada. Não, primeiro a gente corrige essa lavoura, dá vigor para ela, para depois podar. Não opera um paciente doente. Doente, você recupera ele primeiro, né? E tem um outro fator, Alisson, que é a lavoura que eu podei, ela cresceu, produziu. Aí o produtor fica com dó de podar porque ela tá bonita, porque ela tá com crescimento. Ainda tem um crescimento. Mas é isso que a gente vai podar. A gente quer lavoura bonita para podar. Com certeza. Né? Então, a volta dela é infinitamente superior à de uma lavoura que fica sem folha nenhuma. Então nós vamos podar a lavoura que tem crescimento. Com certeza. É isso. Com então, certeza. Eu acho que são 3 pontos básicos, mas que eu acho que é importante colocar para o produtor. Às vezes o pessoal inverte, né, Xande? Eu vejo muito. Às vezes o produtor inverter, ele fazer uma adubação mais pesada no ano de crescimento e tirar o pé da adubação no ano de produção. Porque o que o produtor pensa? No ano de crescimento, quanto mais adubo eu colocar, mais a lavoura vai crescer. E no ano de produção, ela já produziu mesmo, então eu posso tirar o pé da adubação, porque como eu vou podar de qualquer forma, então eu posso retirar essa adubação. Os 2 pontos estão errados. Vamos explicar por que os 2 pontos estão errados. Primeiro, o que faz lavoura crescer é fotossíntese. O que faz lavoura crescer é carbono, hidrogênio e oxigênio, feito por luz solar, água no solo e Deus. Tá? É fotossíntese. É isso que o esqueleto da planta é carbono, hidrogênio e oxigênio. Não é nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, boro, zinco, ferro, cobre, manganês. Não é isso o esqueleto da planta. Isso participa, mas não é o grande volume. Né? Então, eu pôr muito fertilizante, principalmente nitrogenado, no ano de crescimento, isso não vai se reverter diretamente proporcional em crescimento da planta. É a lei isso daí naquelas 3 leis da fertilidade, lei do mínimo, lei dos incrementos decrescentes e lei do máximo, é a lei dos incrementos decrescentes, que fala que a produtividade da cultura não é diretamente proporcional à dose de fertilizante aplicado. Então, isso daí é perfeitamente observado em uma lavoura em crescimento no ano de safra zero. Não adianta. Quando eu começo a passar principalmente no nitrogênio, 2 coisas importantíssimas podem acontecer, né? Ou as duas. Podem acontecer uma das duas ou as duas. Uma é eu gastar dinheiro à toa, pondo uma dose excessiva de nitrogênio que não tinha necessidade. Quando isso acontece? Quando eu não tenho nutrientes como, por exemplo, o magnésio, para associar com esse nitrogênio e fazer todo o mal que esse excesso de nitrogênio pode fazer. E o outro problema é eu colocar essa dose excessiva e, além de gastar muito, eu ter desequilíbrio nutricional, favorecendo o ataque de pragas e doenças. Porque toda vez que eu tenho um excesso de nitrogênio na planta, eu vou ter ataque excessivo de foma, vou ter ataque excessivo de bactéria. Se for no local baixo, o que vai atacar é a foma. Se for no local alto que venta, o que vai atacar é a bactéria. Lagarta aumenta demais, bicho mineiro aumenta demais em lavouras com excesso de nitrogênio. Olha, por que a lavoura que tem excesso de nitrogênio aumenta a lagarta? Isso é igual a vaca comendo coxo. Se tem mais comida, ela cresce mais. Se tem mais nitrogênio, se tem mais proteína, a lagarta, logicamente, vai onde tem mais proteína. Ela cresce mais, ela reproduz mais, ela aumenta a população mais rápido e come mais a planta. No ataque da lagarta, porta de entrada para foma, porta de entrada para bactéria. Sem lagarta nenhuma, entra foma, entra bactéria. Então, nós vamos gastar para causar problema, para causar desequilíbrio. Vamos voltar então para a tua linha de raciocínio agora em cima da nutrição? Não, só o que eu esqueci, né, Xande?
Eu falei do ano, que não compensa aumentar a adubação no ano de crescimento, mas não falei por que não pode tirar a adubação no ano de produção. No ano de produção, por que o produtor não pode tirar a adubação? A planta, o fruto está crescendo, está retirando, está extraindo muito da planta, eu corto a adubação, parece que não mudou nada na produção daquele fruto, parece que não mudou nada no enchimento de grão, mas não vou dizer que vai mudar, mas pode mudar, mas com certeza vai mudar na retirada de reserva do ramo. E o ramo que iria voltar com vigor alto, ele volta com vigor baixo. Sem contar alguns ramos que pode secar. E aí você tem a perda do ramo. E como o ramo plagiotrópico, ele vem de uma gema, cabeça de série, que é única, esse nunca mais volta. Para recompor aquela falha, se ela for grande, você vai ter que largar broto para recompor a falha. E isso daí aí nós estamos falando de uma poda que é muito boa e com retorno rápido e garantido, que é uma safra zero, Sim. que é um esqueletamento. Sim. Aí a hora que a gente pensa nisso, a gente pode ter seca de ramo. Sim. Se tiver muita seca de ramo, é o que você falou, a gente vai ter que conduzir broto. Aí é uma desbrota muito mais cara, Sim. muito mais chata e mais difícil. Ou, em último caso, eu tenho que pôr uma recepa. Com certeza. Então, assim, eu só vou piorando Com a certeza. situação. Aí o pessoal, mas qual que é? Porque todo mundo pergunta, qual que é o quanto de nitrogênio? Não tem essa fórmula matemática. Cada situação é uma situação, cada microclima é um microclima, cada lavoura tem uma produtividade e tem a sua dose ideal de nitrogênio. No sistema safra zero, nós temos utilizado com sucesso doses no ano de crescimento de 200 a 300 quilos. Estou dizendo, tem situações. É uma janela enorme. Por quê? Porque existem situações com diferenças enormes. Então, de 200 a 300 quilos de nitrogênio no ano de crescimento e de 300 a 400 quilos no ano de produção. Também é outra. 100 quilos de N de janela? Sim, 100 quilos de N de janela. Com certeza. Não dá para comparar lugares muito diferentes. Não dá para comparar gato com girafa. Olha, nós não estamos falando de região, nós estamos falando dentro da tua propriedade ali, margem de Furnas. Você tem um talhão teu lá embaixo. É uma coisa. Que é uma coisa, outro daquele lá em mundo cima novo. é outra coisa. Então você tem que tomar cuidado com isso daí. Nós tivemos no ciclo passado, lá na região do Barro Preto, nós tivemos lavoura de 120 sacos por hectare e lavouras com 60 sacos por hectare. Uma lá no fundo, onde é mais sujeito à amplitude térmica, onde tem mais problema com foma, onde tem mais ataque de doença, e outra lá em cima, onde praticamente não tem problema com nada. É o solo do café, o microclima do café, na mesma fazenda. Agora, eu te pergunto, eu posso adubar a lavoura de 120 sacos por hectare igual a de 60? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E a de 60? Só deu 60 porque foi feito o manejo correto nela. Se você aduba ela igual a de 120, você ia ter uma produtividade muito menor. Não, aí ela dava 30. Ela caía muito. Aí ela dava 30. A gente tem a propriedade que você conhece lá do pessoal de Nepomuceno. Ele tem fazenda de Nepomuceno e tem aquela de São João del Rei. Sim. E a gente tem lavoura podada dos dois lados. E ele deu risada, porque ele não entendia isso no começo. O quanto de adubo vai na de Nepomuceno e na de São João, a gente trabalha com 280 no ano de produção. Tem que amaciar, porque senão... E vai bater lá quase 90 sacos. Isso aí. E a gente tem que ter esse cuidado. São microclimas diferentes. Se eu jogo 350, se eu jogo 400 lá, eu acabo com ela, né? Com certeza. E assim, Xande, o pessoal às vezes questiona muito, fica muito preocupado com as doses de nitrogênio, porque as pessoas têm essa cisma que 250, 300 quilos de nitrogênio é pouco nitrogênio. Pessoal, eu sempre faço essa associação com os alunos na pós-graduação. Quanto que usa para produzir 150 sacos por hectare de milho? Quanto que usa de nitrogênio? Que você joga ali numa sementinha e ele vira a planta. Vira uma planta inteira. Nós estamos falando de café. Uma lavoura, vamos lá, uma lavoura super, 100 sacos por hectare. Então, nós estamos falando em 6 mil quilos de café por hectare. A ciclagem média de uma lavoura de café é 7 toneladas.
né, de folha, ramo ali por ano, mas vamos falar que é 10. Vamos subir tudo, uma lavoura de 100 sacos por hectare, com 10 toneladas de ciclagem, nós estamos falando em 16. Milho, nós estamos falando em 40 toneladas. Espiga, grão, palhada, nós estamos falando em 40, tá? Nas 40 toneladas de milho, usa menos nitrogênio que nas 16 de café. E outra coisa importante, Alisson, vamos supor que você está aqui, nós estamos aqui com a lavoura e ela está em crescimento. Então a gente calcula, vamos jogar 250. Se eu quiser passar ela para 300, é só eu ir ali em uma das últimas adubações e colocar um pouquinho. E se eu estiver colocando 400 e estiver dando errado, eu tiver de tirar, eu tiro? Não tira. Não tira. O colocar fertilizante Eu coloco a hora que eu fácil. quiser. O retirar é Então impossível, esse é outro ponto. né? Tem que gastar. Então vamos lá, Alisson, vamos dar continuidade. A gente já falou então aqui do nitrogênio, da relação carbono-nitrogênio, falamos um pouco dos problemas da adubação exagerada na parte de nitrogênio. Vamos entrar agora no potássio. O potássio é um nutriente muito simples, né? E a quantidade de potássio que tem no material da poda é muito grande. E o potássio é um cátion monovalente prontamente disponível, ele libera com grande facilidade e rapidez, certa agilidade. Logicamente que a gente sempre tem que respeitar o critério básico de análise de solo. O que vai falar a dose de potássio a ser colocada é a análise de solo, mas sempre lembrando que no ano de crescimento nós não temos frutos, que a grande extração de potássio É o fruto. é o fruto, então nós não temos fruto e nós temos um material rico em potássio. Então, pegar leve nas adubações de lavouras podadas aí no ano de crescimento. No ano de produção, não. Análise de solo, se precisar colocar potássio, vamos colocar potássio. E se não precisar, tá lá com 200 miligramas por decímetro cúbico de potássio. Olha, mas a lavoura tá vindo com 100 sacos por hectare. Não coloque. Você vai reduzir a sua produtividade. Você não vai aumentar, você vai reduzir. Não coloque potássio. Se tem 200 miligramas por decímetro cúbico de potássio no solo, pessoal, pode confiar sem medo. Você não vai precisar de potássio nesse ano, mesmo com 100 sacos por hectare. Olha, no potássio, um negócio que eu gosto muito de fazer é isso daí aprendi com vocês lá no Procafé, nas aulas, que foi e é bom a gente passar pessoal, vamos supor, vamos colocar um número aqui abstrato. Estou ali com 160 de potássio no ano de crescimento. Tá, mas mesmo assim eu já vou colocar pensando na última. Se eu divido em 4 adubações, normalmente o pessoal na lavoura normal coloca o quê? Nas primeiras eu já entro com potássio. Isso. Se ela está em crescimento, a gente joga lá para as últimas. Para as últimas, porque nas primeiras ele está consumindo o potássio daquele 160. Ele está consumindo ali na primeira, na segunda, ele está baixando aquele potássio ali do 160. Aí a hora que o potássio vai chegar lá 120, 100, você coloca potássio nas duas últimas. Já preparando para o ano de produção. Para o ano de produção, com certeza. Certinho. Alisson, fósforo. Fósforo. O material da poda não é rico, né? O material da poda não é rico em fósforo, mas o fósforo que tem é fósforo orgânico, fósforo de altíssima qualidade. Da mesma forma, respeitar o critério básico de análise de solo e fazer as reposições quando necessário. No Procafé nós já mostramos diversos experimentos comprovando que não tem resultado positivo no incremento de fósforo em lavoura de tipo nenhum e nem na podada quando a lavoura demonstra altos níveis de fósforo no solo. Não adianta querer colocar por colocar, né? Não adianta. Colocar por colocar é perda de tempo e de dinheiro, né? O cálcio magnésio, né? Importante aí, as formas de nós estarmos colocando esse cálcio magnésio. O material da poda é pobre em magnésio. A relação é sempre desequilibrada, vai ter muito cálcio para pouco magnésio.
E sempre na análise de solo que nós identificarmos necessidade, nós temos que fazer uma reposição mais rápida, principalmente se estiver indo para o ano da produção. Aí, às vezes, o calcário não dá conta de fazer essa reposição tão rápida quanto nós precisamos. Aí você tem que entrar com óxido. Aí tem que entrar com óxido, sulfato. Porque o sulfato é mais caro, você consegue fazer ele misturado, o óxido misturado com gesso, enfim, vai ter N alternativa. O que precisar. Mas um negócio que preocupa, Alisson, é que quando a gente olha lá no laboratório do Procafé, lembra que nós fizemos aquele levantamento, pegamos quase 1000 amostras lá com a Carol e fomos ver. Uma das coisas que mais acontece é o desequilíbrio cálcio, magnésio e potássio. Isso é muito grande. E o nutriente mais deficiente disparado nas lavouras do sul de Minas é magnésio. Por quê? Magnésio, os materiais orgânicos são paupérrimos em magnésio. As fontes de magnésio são ruins, calcário insolúvel, óxido de magnésio é insolúvel, sulfato de magnésio é solúvel, mas é caríssimo e tem um teor de magnésio super baixo. Então, assim, a reposição de magnésio não é fácil. É o bicho-papão da cafeicultura. Nisso daí eu não tenho dúvida nenhuma. Alisson, para a gente finalizar a parte de micronutrientes. Micronutrientes, sempre respeitando a análise de solo, a análise de folha. Observar como que estão os micronutrientes. Boro é solo, boro é aplicação via solo, análise de solo. Zinco, ferro, cobre e manganês na folha. Observa na análise de folha como que eles estão e reposição foliar desses micronutrientes sempre que necessário. Então vamos fazer uma pergunta que provavelmente já vai aparecer. Quando que eu posso começar a fazer a primeira foliar na minha lavoura? Na lavoura nutricional, na lavoura que eu está crescendo, quando ela tenha pelo menos aí 2 pares de folhas verdadeiras, né? Como nós explicamos, um par de folha verdadeira a partir de 2,5 centímetros de tamanho. Tem mais de 2,5, é um par de folha verdadeira com 2 pares de folha. Nós já começamos as foliares nutricionais, porque a lavoura logo ali na poda, ela tem um caminhão de deficiência, né? Ela tem deficiência de tudo. Então é a hora que a gente já começa. Quanto mais tempo esperar, mais você está perdendo. Então mas tem pouca folha, eu vou fazer? Vou. E a mesma coisa acontece em recepa, né? E nutricional é baratinho. Nossa, fácil de fazer. Fácil, barato, né? Não vai colocar fungicida, não vai colocar inseticida, nada disso. É só nutricional para ajudar naquela arrancada inicial dela ali. Alisson, mais alguma coisa a se considerar? Não, considerando, né, para o pessoal não esquecer, né, que nós falamos aqui um tanto de coisa, mas nada disso substitui, né, e não menospreza a importância da retirada da análise de solo. A análise de solo, ela é soberana, ela que vai falar o que fazer. Respeitando o critério básico de análise de solo, fazer sempre análise de folha para as correções, é uma adubação normal com alguns detalhes, como nós explicamos aí nesse episódio do podcast. Alisson, então para a gente finalizar, queria só agradecer Cicobi Credivar, que apoia aqui o nosso programa, que apoia o nosso canal. Desde o começo. Desde o início, eu acho que nós estamos no 3º ano, né? Cicobi sempre apoiando. Cocamig também, que faz parte, que apoia a gente. Agradecer quem apoia para que a gente possa estar aqui toda semana levando informações para vocês. Pessoal, um abraço, semana que vem tem mais. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.